Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E obrigado por estar comigo nessa hora, viu? O meu convidado desse bloco é o diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Seja muito bem-vindo, João Paulo Vergueiro, para a gente conversar sobre esse assunto, que talvez seja novidade para muita gente, mas para você não é, né? Não é. Oi, Bem-vindo. Márcio, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando e com certeza captação de recursos é um tema que para o Brasil é um tema até bastante novo, mas a gente vai para fora daqui, para os países onde a sociedade civil já é mais forte ou mais antiga, é um tema muito antigo, de gerações já. Então vamos lá à alma do negócio. O que é a captação de recursos? Tudo bem, a captação de recursos é um processo estratégico que as ONGs, as organizações da sociedade civil, desenvolvem para captar, para receber doações. As ONGs, elas se financiam por meio das doações de indivíduos, de empresas, do governo, de outras ONGs. E esse processo de pedir das doações é o que a gente chama de captação de recursos. É um processo estruturado, é um processo estratégico. Não é passar o pires na necessidade. É, na verdade, saber fazer direito para pedir as doações de forma sustentável. Quando que você começou a trabalhar com captação de recursos e por quê? O que foi que te chamou a atenção e que te fisgou nessa área? Bem, a gente na vida sempre, de uma forma ou de outra, trabalha com captação de recursos, né? Eu lembro minha mãe coletando com a família, minha mãe e minha avó coletando com a família agasalhos para as campanhas de agasalho de inverno para levar nos abrigos da igreja. É uma forma de captação? É uma forma de captação de recursos, você receber em produtos. Claro que por trás disso tem que ter uma estratégia. Eu na faculdade, eu fui líder estudantil, captei recursos para os nossos projetos, mas de forma profissional eu comecei em 2009, quando eu recebi o convite de uma ONG britânica chamada Christian Aid, para virar o captador da Christian Aid aqui no Brasil. E aí eu captava com editais internacionais, ou seja, recursos da União Europeia, recursos de ONGs britânicas, para as ONGs brasileiras. E aí me juntei à ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também nesse ano de 2009, foi quando eu digo que eu entrei profissionalmente no setor. E como que surgiu a ideia de montar uma associação? O Brasil, na década de 90, viveu um boom da cidadania. Nós tivemos a campanha da cidadania do Betinho, e as ONGs começaram a se fortalecer. Quando elas começaram a se fortalecer, elas começaram a desenvolver departamentos de captação de recursos. Ou seja, surgiu a profissão. Aí, de repente, nós tínhamos vários profissionais no país se apresentando como captadores de recursos, ou mobilizadores de recursos, ou profissionais de desenvolvimento institucional. E, claro, esses profissionais se encontravam, iam para os eventos internacionais, escreviam textos, davam entrevistas. Em determinado momento, eles olharam os exemplos das outras associações mundiais, a Associação Americana, o Instituto de Captação de Recursos na Inglaterra, e se perguntaram por que não ter uma entidade brasileira que representasse os interesses dessa classe, dessa categoria profissional, e aí fundaram em 7 de dezembro de 1999 a ABCR. Como é que funciona esse trabalho que vocês realizam, João Paulo? Bem, dentro da organização, um captador de recursos contratado por uma ONG, o primeiro passo é desenvolver um plano de captação de recursos. Então, a organização sabe quanto dinheiro ela precisa pelos próximos 3 anos ou pelos próximos 5 anos, porque ela tem um planejamento estratégico, ela tem uma missão, ela tem uma visão. Ela sabe quanto dinheiro ela precisa. O captador é o profissional que estrutura esse pedido. Então, ele lidera um plano de captação de recursos, ele define quais fontes que a organização vai pedir dinheiro. Ela vai pedir dinheiro para indivíduos, ela vai pedir dinheiro por meio de eventos, por meio de campanhas na rua, crowdfunding, ela vai pedir dinheiro por meio de mala direta, que é aquele boleto que a gente recebe em casa. Isso tudo é estratégia, isso tudo requer investimento, requer tempo, requer análise de dados, requer montar um banco de dados de potenciais doadores. E esse é o trabalho que o captador de recursos faz. Ele tem essa visão do todo, então ele sabe qual que é a estratégia da organização e quanto dinheiro, qual capacidade ela precisa para se financiar. E ele coloca essa estratégia num plano de captação de recursos, atraindo várias fontes, indo em direção a vários potenciais doadores. E claro, depois que você consegue o doador, você tem um trabalho muito importante de retenção, de manutenção de doadores. Eu, quando eu dou para uma causa. Uma organização como a Canção Nova tem uma causa religiosa. Eu sou um doador porque eu acredito naquela causa. E eu quero que aquele doador, eu, captador de recursos, quero que aquele doador se mantenha fiel à minha causa, crente do trabalho que eu faço, que é um trabalho importante, por muitos anos.
Então, o captador de recursos tem o trabalho de conseguir o doador e de manter o doador. A importância desse trabalho já está dita aí, não é? Precisa saber pedir para a pessoa certa também, né? Claro, a gente trabalha muito com identificação de públicos, com montagem de banco de bases de dados. Então você tem, hoje em dia os estudos estão tão desenvolvidos que você consegue traçar diferentes perfis de doadores, por idade, por gênero, por nível de renda, por desenvolvimento acadêmico. Então a gente sabe, por exemplo, quem doa mais é aquele adulto, seja homem ou mulher, na casa dos 40 anos. Porque já está com família consolidada, já tem carreira consolidada, ele tem mais dinheiro sobrando. O que não quer dizer que um jovem não doe ou que uma pessoa mais idosa não doe. Só não veio, talvez não vá doar tanto. Exatamente. E aí você trabalha com potencial de públicos distintos. Gente, que coisa interessante. Porque tem muita gente com bons projetos que desanima porque acha que ninguém quer ajudar. Mas às vezes não é que as pessoas não querem ajudar, está batendo na porta errada, da maneira errada. Sem estratégia, sem planejamento, sem um profissional que estuda sobre como pedir doações, que é o captador de recursos. Como é que a ABCR se mantém? Hoje, a ABCR, como uma ONG também, formalmente é uma ONG, ela se mantém com o pagamento da anuidade dos nossos associados, são 500 associados de todo o país, geralmente a maioria é associado individual, mas tem também ONGs que se associam. A gente se mantém com os nossos eventos, tem um grande evento de captação de recursos, chamado Festival ABCR, que é realizado em São Paulo, na primeira semana do mês de maio. Então a gente se mantém com eventos como esses e a gente se mantém com patrocínios, algumas doações, empresas que investem na área, instituições que querem fortalecer o terceiro setor. Então a ABCR hoje tem se mantido com os próprios associados, com os eventos e com patrocínios das nossas atividades. A gente vê assim, é um organismo, não é? Com seus vários membros, cada um com a sua função específica. Dentro desse quadro, qual é a sua função na prática? Eu, por 3 anos, fui presidente da diretoria da ABCR e a ABCR é uma instituição que, apesar de ter 15 anos, ela também é uma instituição que está se estruturando, que está crescendo. Nós saímos de 50 associados em 2010 para 500 no ano passado. Então, Um salto generoso, hein? Não, foi um trabalho muito legal. Nós saímos de uma lista de e-mails... 1000% de crescimento? Foi bastante. Oh. Hoje, qualquer um pode entrar no nosso site e se cadastrar para receber um boletim que a gente manda toda quarta-feira. Nós saímos de 5.000 pessoas recebendo boletim para 20.000 em 3 anos. Então, o setor está crescendo, o momento está bom. E a ABCR também precisava de uma gestão profissional. Então, eu, por 3 anos, fui presidente da diretoria, era um trabalho voluntário, eu fui presidente do conselho, e agora, em maio, assumi como diretor executivo. Então, a minha responsabilidade vai ser justamente liderar a ABCR de forma executiva nesse novo momento onde o setor está crescendo, está se desenvolvendo, e a gente tem que buscar a sustentabilidade das organizações, e a gente tem que buscar desenvolver a fraternidade, a solidariedade, a cultura de doação. Os brasileiros têm que efetivamente doar para as ONGs, para as organizações. Engraçado, o brasileiro é um povo muito solidário, o brasileiro é um povo fraterno, mas a gente não vê muito a cultura da doação. Eu queria que você consegue me explicar isso daí, porque parece incompatível. Como é que um povo generoso, um povo que partilha, um povo solidário, que é marcadamente acolhedor, o mundo inteiro conhece o brasileiro dessa forma, tem uma dificuldade imensa de colocar a mão no bolso e partilhar? Eu concordo exatamente com você, é isso mesmo. A gente, de fato, o brasileiro é um povo solidário, é um povo generoso, mas a gente não tem esse hábito que tem que fazer parte da nossa generosidade, que é apoiar financeiramente as organizações. Por que a gente não tem isso no Brasil? Não tem cultura de doação, não tem hábito. Eu cresci numa família... Também tem muita desconfiança, né? Tem todo um espectro cultural, social, político, econômico que afeta isso. Eu cresci numa família que eu acostumei a doar alimentos, agasalho para abrigos religiosos. Na minha própria família, a gente não escolhia uma ONG para doar dinheiro todos os anos para ajudar a manter a instituição. A gente até doava para a igreja. No trabalho, nas famílias, nas escolas, na mídia, na imprensa. Isso que vocês estão fazendo aqui, de abrir esse momento de debate para a gente falar da importância de doar para as ONGs, inclusive dinheiro, porque é isso que as mantém, isso não existe na imprensa de forma geral. Então é todo um trabalho que a gente tem que fazer de mudar uma geração, de mudar a cultura. Assim como fizeram com a minha geração, com a reciclagem. Quando eu era garoto, quase não se falava de reciclagem. Era um começo. Hoje, a minha filha
se me ver jogando lixo reciclável no lixo comum, ela briga comigo. A minha filha acha que vai acabar a água do planeta. É algo que 20 anos atrás nem eu tinha. A mesma coisa a cultura de doação. Tem que entrar na nossa vida a importância da gente acolher e apoiar o funcionamento e a sustentabilidade das ONGs. E isso a gente não tem no Brasil, como tem em vários outros países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Alemanha, porque é cultural, né? Não quer dizer que o brasileiro, de fato, o brasileiro é muito generoso, a gente faz muito trabalho voluntário, a gente ajuda em emergências, a gente ajuda o próximo, a gente ajuda na igreja, mas esse hábito, que também é importante, de doar para as ONGs, para a sociedade civil ser a responsável por financiar as ONGs, esse hábito a gente não tem e tem que desenvolver. Olha, que legal, viu? Eu fiquei contente porque agora, aos 15 anos da ABCR, o primeiro exemplar, a primeira confecção da revista, que eu já disse para você que agora que a primeira veio já era, É isso mesmo. não é? Que agora virão outras, não é? Comemorando esses 15 anos, chegou aí a primeira revista da ABCR. É isso mesmo. Como é que está a sua expectativa em relação à revista? Bem, essa primeira revista foi uma ideia, a ABCR é uma associação nacional e nós não queríamos fazer um evento só, um coquetel, um jantar para marcar a data, nós queríamos deixar um legado. E aí surgiu a ideia de construir uma revista. O Brasil, né, a gente está falando de cultura de doação, o Brasil também tem uma carência muito grande em informação, em conhecimento. Tem pouquíssimos livros sobre captação de recursos no Brasil. Alguém que quer começar na área, tem pouquíssimos sites para pesquisar sobre o tema. Então a gente queria deixar um conteúdo que fosse um legado. Muito bom. Né? E aí surgiu a revista e, de fato, a gente está empolgado. Eu quis até levantar a revista aqui porque era isso que eu queria saber de você, não é? Como é que a ABCR ela está fazendo para contribuir com essa mudança de cultura, de mentalidade, não é? Porque às vezes a gente vem da realidade, da ideia de um país pobre, então essa ideia de pobre às vezes muito de receber e de pouco dar. Não é? Depois tem aquela situação dos impostos mesmo, nossos impostos são muito altos, e há uma certa angústia unida a uma revolta de que a gente dá, tem pouco retorno. Acho que isso vai ensimesmando as pessoas, vão ficando muito fechadas, não é? Mas a gente não pode parar nisso. Se a gente quiser ver uma transformação social acontecendo de verdade, se a gente quiser deixar um país melhorado para os nossos filhos, para os nossos netos, nós vamos ter que fazer alguma coisa, não é? Então, essa mudança de mentalidade ela é muito importante. Além da revista, o que a ABCR tem feito para colaborar com essa mudança? Tudo bem. A gente trabalha em duas frentes. Uma é a cultura de pedir. Então, o trabalho de captação de recursos é para ensinar as organizações como elas podem pedir a doação. Revistas, a gente tem vídeos hoje, é só procurar no site da BCR, vídeo dicas de captação de recursos, o nosso boletim, os nossos eventos, para ensinar as pessoas, as organizações, a pedir doação direito. E agora a gente está trabalhando numa outra frente que é tão importante como, que é a cultura de doação, é ensinar as pessoas a doar, é falar que é importante elas, de fato, como a gente estava comentando, doarem financeiramente para as ONGs. E aí surgiu o Dia de Doar, que é uma campanha que começou o ano retrasado no Brasil. Esse ano ela vai ser, pode ter certeza, ela vai explodir. A gente quer convidar todo mundo a participar, inclusive a Canção Nova. A ideia é que no Brasil a gente tenha um dia, pelo menos uma vez por ano, um dia que o país inteiro vai falar da importância de doar. Da importância de fazer um ato de generosidade. E não só falar, né? E fazer. Doar efetivamente, isso. Né? E liderar pelo exemplo. Então, a BCR está trabalhando pela cultura do pedido, por estruturar as organizações, e agora a gente está trabalhando também pela cultura de doação, em estimular a generosidade. Muito bom. A captação de recursos é regulamentada como profissão pelo Ministério do Trabalho? Não, é uma ótima pergunta, Márcio. Ela não é regulamentada. A gente tem um trabalho já iniciado há alguns anos de que ela entre, pelo menos, no Código Brasileiro de Ocupações. O propósito não é ter, neste momento, uma lei regulamentando, mas que o governo reconheça que existe essa profissão. Ela é uma profissão de milhares de brasileiros já trabalhando, uma profissão com características próprias, milhares de ONGs com áreas de captação de recursos, e a gente quer realmente que se torne uma profissão reconhecida pelo governo. Por exemplo, o captador de recursos, que tipo de capacitação ele teria que ter, não é, para exercer essa profissão, porque essa atividade? Porque não é qualquer um, não é? A pessoa pode ter até talento, mas se ela não tiver
as qualificações necessárias, ela não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, se você pudesse traçar um perfil generalizado do captador de recursos, que tipo de capacitação ele teria que ter? De forma geral, Márcio, ele é um profissional com graduação completa e a gente tem um censo que mostra que, inclusive, 99% dos nossos associados são graduados e a grande maioria deles tem formação na área de humanas. Administração, economia, publicidade e propaganda, comunicação, jornalismo, porque a área de humanas ela te dá uma visão generalista da atuação profissional. Não é uma exigência, mas é uma prática e o que a gente vê dos nossos associados. O ideal é que ele tenha um curso de especialização, uma certificação em gestão de terceiro setor e em captação de recursos. Mas, de novo, tudo isso é muito novo no Brasil. Nós não temos uma pós em captação de recursos. Eu quis fazer a pergunta para que aqueles que acompanham vejam que é uma pessoa qualificada. Isso. Uma pessoa que poderia atuar em várias outras frentes de trabalho. Não é uma pessoa solta que, de repente, viu ali um filão, eu não estou fazendo nada, não tenho uma formação específica, eu vou trabalhar na captação de recursos. Não, é exigente. Exato, e é uma profissão, quer dizer, ela tem as exigências que uma profissão normal vai demandar. Conhecimento, experiência, dedicação, e ela tem que ser reconhecida por isso. O profissional da captação de recursos, ele atua em outros departamentos? De forma geral, não. Ele se especializa no ato de pedir recursos, de pedir a doação, e ele se envolve sempre com captação de recursos. Ele, porém, tem capacidade para desenvolver outras tarefas, para assumir um cargo de direção numa ONG, de diretor executivo, de presidente, ou em outras... Foi a experiência que você viveu. Exatamente, foi a experiência que eu vivi. Então, ele tem a qualificação por ser uma profissão generalista, que tem essa visão do todo da organização e do todo da gestão. E é comum acontecer em exemplos desses, mas ele não diretamente, ele não atua em outra área, apesar dele ter relacionamento com quase todas as áreas dentro da instituição. Que absorve também a pessoa. Absorve, e ele precisa da área de projetos, que é quem está implementando projetos para poder captar melhor, ele precisa da área de RH, ele precisa muito da área de comunicação dentro da organização, porque é quem comunica o que a instituição está fazendo e com isso consegue atrair mais apoiadores, mais doadores, precisa da área financeira, então quer dizer, ele tem que ter relacionamento com toda a organização. E na verdade, apesar das ONGs terem um departamento de captação de recursos, todo mundo que está dentro daquela instituição capta para a instituição. Tem pessoas que têm essa responsabilidade expressa, mas todo mundo que está lá dentro tem a função de também ser um pouco o captador, porque ele fala da imagem da organização, ele fala dos projetos, ele passa para um terceiro, qualquer um cara de RH, uma pessoa de finanças, da contabilidade, ele está sempre falando em nome da organização. Então, de uma forma ou de outra, todos somos captadores. Alguns é que se especializam e têm essa responsabilidade no seu dia a dia. Encabeçar os trabalhos, né? Exatamente. Mover todos nessa mesma direção. Exatamente. Para a captação de recursos, é importante promover a sustentabilidade? Sem dúvida. E, inclusive, a captação de recursos, ela garante a sustentabilidade financeira das organizações. Então, sustentabilidade é um tripé, econômico, social e ambiental. A sustentabilidade financeira das organizações, que entra pelo viés econômico, se dá pelas despesas de forma controlada e pelas receitas que garantem as despesas e o investimento futuro. E o captador de recursos é que está desse lado, né? Pensando nas receitas, pensando em trazer o recurso. Então, é fundamental para a sustentabilidade a área de captação de recursos bem implementada, estratégica, bem feita. Legal. Nos últimos anos, as organizações elas estão com dificuldades para captar recursos no exterior, não é? Então, como é que o captador ele está trabalhando frente a esse obstáculo? Quais são as estratégias para a captação desses recursos? Bem, a sua colocação está corretíssima, Márcio. A gente desenvolveu algo que o Brasil já poderia ter há muitos anos. Nós estamos focando o que seria o mercado interno. Então, há uma crise econômica lá fora que só agora está passando, diminuiu muito o número de doadores. Né? As organizações internacionais que mandavam dinheiro para o Brasil ou foram embora ou diminuíram muito o seu orçamento, e aí a gente tem que investir no Brasil. O Brasil tirou milhões de pessoas da pobreza, aumentou a classe média, milhões e milhões de brasileiros hoje têm capacidade de doar. Eu vou te dar um número, por exemplo, nós temos no Brasil, segundo uma pesquisa confiável, 33 milhões de doadores. O número de doadores recorrentes, pessoas que todos os anos, pelo menos uma vez por ano, doam para uma ONG, dinheiro. Apesar de ser um número grande,
33 milhões de pessoas, é 22% da população brasileira que poderia doar. Então, a gente tem um potencial tremendo de aumentar a quantidade de doadores no Brasil. Isso porque são doadores que o fazem, né, uma vez por ano. Então, veja, a conta não é feita no total da população, é entre aqueles que são capazes, que têm possibilidade de doar, apenas 22% doam. Exatamente, exatamente. Nós temos aí 78% precisando ser despertados para esta realidade. Nós estamos falando mais de 100 milhões de pessoas. Puxa Então vida. tem um trabalho muito grande, gostoso, desafiador e verdadeiro da gente clicar o brasileiro, da gente fazer, transformar o brasileiro, que já é generoso, também em doador. Vocês têm parceria com profissionais do terceiro setor? A gente tem parcerias com várias redes e associações que estão atuando na área. Não existe no terceiro setor nenhuma outra associação como a BCR. É a única associação de profissionais do terceiro setor. Existem outras associações como a ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, de quem a gente é muito perto e que pega aqueles profissionais que atuam nas empresas com sustentabilidade. Nós temos parcerias com o GIF, que é a associação que representa as fundações e institutos no Brasil. Então, a gente tem muita parceria com as entidades de classe, com as entidades do setor, porque está todo mundo trabalhando para ter um país melhor, né, para fortalecer o setor. O dia de doar já tem data marcada? O dia de doar já tem data marcada. Quando é que vai ser? Vai ser dia 1 de dezembro, é uma terça-feira. Na véspera, né, faltando aí poucos dias para o Natal, poucas semanas para o Natal. O dia de doar é um dia mundial, é uma campanha mundial. Mundial? É mundial. Pensei que era nacional, não, é mundial. Não, é mundial. Começou nos Estados Unidos 3 anos atrás, o Brasil aderiu, esse ano a Alemanha está aderindo, a Espanha está aderindo, o Quênia aderiu esse ano. São mais de 10 países oficialmente, mas o mundo inteiro já de alguma forma. Quem pode doar? Todo mundo. Todo mundo, Todo né? mundo. Quem é indivíduo, nós podemos escolher uma ONG, uma organização e doar naquele dia. Uma empresa pode escolher uma organização ou pode, inclusive, estimular os seus funcionários a doar também. Todo mundo, até o governo, nós tivemos casos de prefeituras que abriram as portas do Paço Municipal para receber doações para as ONGs locais, como o Novo Hamburgo fez no Rio Grande do Sul. Todo mundo pode doar. E todo mundo deve doar no dia de doar e deve divulgar isso. Usar a hashtag, colocar nas redes sociais, porque isso vai levar o Brasil inteiro a ficar sabendo. Eu acredito nisso, vai ser um boom aqui no Brasil. Olha, para a gente finalizar, quais as dicas você daria para o jovem que quer se tornar um captador de recursos? Porque depois de falar de maneira tão apaixonada dessa atividade, você não pode terminar sem dar as dicas para quem quer seguir pelo mesmo caminho. Fantástico. Antes de falar de dicas, até uma recomendação, um reforço para o jovem que tem muito espaço profissional na área. Hoje faltam bons profissionais em captação de recursos, porque é uma profissão de nicho, a gente conhece, mas quem está lá fora não conhece, nunca ouviu falar, é uma profissão muito nova e não faltam vagas que não se preenchem porque não têm interessados com qualificação suficiente. Olha. Que é um ótimo caminho para os jovens virem e desenvolver carreira profissional. Que dicas? Tem que ter visão generalista, então tem que conhecer o setor, tem que estar informado, tem que estar antenado, tem que entender de planejamento, de preferência tem que falar outro idioma, porque isso é exigido cada vez mais e na nossa profissão também. Então, você tem que ficar atento ao que existe de boas práticas, aprender com o que deu certo, aprender com o que deu errado, ter uma visão aberta. Tem uma série de características que são características, muitas delas, que a gente já deve ter como profissionais no dia a dia. Mas para um espaço que para o jovem, e ele não conhece ainda, um espaço que para o jovem é fantástico para ele desenvolver carreira profissional fazendo bem, que é buscando o recurso que vai ajudar o trabalho da organização, que vai ajudar o impacto que a ONG tem na sociedade. Fantástico. João Paulo, muito obrigado, viu? Gostei muito da nossa conversa, gostei muito de todas as informações que você trouxe, mas sobretudo dessa maneira apaixonada que você tem de apresentar o assunto, viu? Muito obrigado. Eu agradeço o convite, estou à disposição no nosso site, que é www.captação.org, mas qualquer um pode me procurar, nos procurar, e eu estou super à disposição. Obrigado pelo convite, Márcio. Gente, conversei com o João Paulo, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco conversaremos sobre o centenário das Paulinas. E quem nos contará essa bela história de comemoração ao centenário é a irmã Maria Antonieta Bruscato. Você continue em sintonia conosco pelo facebook.com/papoabertocn. Já já nós estamos de volta.